Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro por monitoramento ilegal. Governo Lula discute corte de gastos ao mesmo tempo em que deve liberar 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Conflito entre Israel e Irã deve ganhar novos capítulos. Estados Unidos envia porta-aviões ao Oriente Médio. Bombardeio russo deixa 14 mortos em Kiev. E ainda, os melhores momentos dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Gospel News. Boa noite. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados afirmam que Mauro Cid violou o sigilo da delação após uma reportagem da revista Veja. Os advogados usam como base reportagens da revista Veja, que apontam que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria usado perfis numa rede social para revelar termos das tratativas do acordo e reclamado da atuação dos investigadores. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou à empresa Meta que preserve os conteúdos relacionados a 2 perfis na rede social Instagram apontados como supostamente usados pelo tenente-coronel Mauro Cid. Moraes pediu ainda que sejam fornecidos os dados cadastrados associados às contas, incluindo e-mail e número de telefone. Para a defesa de Bolsonaro, os fatos são graves e mostram o descumprimento do acordo da delação premiada. Já Mauro Cid teria violado o sigilo da colaboração e mentido em seu interrogatório. Segundo os advogados, o teor das diversas mensagens expõe não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade da delação. O STF tem entendimento no sentido de que, se ficar comprovado que um delator violou os termos do acordo de colaboração, ele perde os benefícios acertados, mas as provas produzidas permanecem válidas. Alexandre de Moraes rejeitou o pedido nesta terça-feira. Moraes disse que o atual momento do processo penal é absolutamente inadequado para pedidos de anulação da colaboração premiada. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos Bolsonaro, e o deputado federal Alexandre Ramagem por um esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. De acordo com o relatório da Polícia Federal, Alexandre Ramagem é apontado como o principal responsável por organizar o esquema ilegal de monitoramento. Ele ocupou o cargo de diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por ter conhecimento do funcionamento da estrutura paralela e se beneficiar diretamente dela, além de não ter tomado nenhuma medida para interromper a prática de espionagem ilegal. Já o vereador Carlos Bolsonaro foi indiciado por chefiar o chamado Gabinete do Ódio, que teria utilizado as informações obtidas por meio da ABIN paralela para produzir e disseminar conteúdos nas redes sociais, com o objetivo de atacar adversários políticos do ex-presidente. De acordo com o relatório da PF, o sistema israelense de geolocalização First Mile foi usado de forma irregular para espionagem, especialmente em 2021. A ferramenta teria permitido o rastreamento de até 10 mil celulares por ano. O presidente Lula chegou hoje ao Canadá para participar da reunião da cúpula do G7. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Alberta, no Canadá, nesta terça-feira para participar da cúpula do G7. O Brasil não está entre os 7 países mais industrializados do mundo, mas Lula tem sido convidado para reuniões do grupo desde seu retorno à presidência em 2023. Esta é a 51ª cúpula do G7. A previsão do Itamaraty é que a segurança energética será um dos temas de discussão entre os países membros e as nações convidadas, como o Brasil. O embaixador Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, citado pela Agência Brasil, observou que o evento terá como foco tecnologia e inovação, diversificação e viabilidade de cadeias produtivas de minerais críticos, além de infraestrutura e investimentos. O Brasil participa da sessão ampliada da cúpula juntamente com outros 6 países convidados. O encontro acontece meses antes da cúpula do clima da ONU, a COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o governo deve apresentar uma agenda de corte de despesas. Uma nova rodada de reuniões entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve acontecer nos próximos dias. Hugo Motta disse a jornalistas que o governo está comprometido em apresentar uma agenda de propostas sobre o corte de despesas. Segundo ele, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou novas reuniões para falar sobre o tema. Motta disse também que o governo não sinalizou um possível recuo no aumento do imposto sobre operações financeiras. Para o presidente da Câmara, o Brasil precisa continuar fazendo um trabalho de transformação social, mas sem penalizar quem produz, gera emprego e renda. Ele disse ainda que demonstrou ao presidente Lula que há um esgotamento de medidas que venham procurar aumentar a arrecadação única e exclusivamente com o aumento de impostos. Na semana passada, o governo editou um novo decreto que recalibrou as alíquotas do IOF e uma medida provisória com propostas alternativas. Mesmo assim, congressistas pressionam para que as ações de aumento de impostos sejam descartadas e novas opções de corte de despesas sejam adotadas. O governo Lula deve liberar cerca de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares até o fim do mês. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já sinalizou à cúpula do Congresso que haverá uma aceleração no pagamento. E isso aconteceu após pressão de deputados e senadores por conta da demora do pagamento. Segundo informações, a ministra pediu um mutirão dos ministérios para a liberação da verba. Dos 50 bilhões de reais em emendas autorizados para 2025, apenas 152 milhões de reais haviam sido empenhados até a última sexta-feira. E os 2 bilhões de reais que devem ser liberados serão referentes a acordos fechados no ano passado. Segundo interlocutores do governo, a maior parte das emendas individuais ainda estão na fase de liberação pelos ministérios, mas esse montante só deve ser liberado no final deste mês. Aliados de Hugo Motta têm reclamado da postura do governo, se referindo ao despacho do ministro do STF, Flávio Dino, que pediu explicações sobre a transparência de 8 bilhões e meio de reais em emendas paralelas. A Embraer fechou novas vendas de aeronaves para o Japão e também para Portugal. O anúncio foi feito em um evento em Paris, que reúne empresários de todo o mundo. A Força Aérea Portuguesa, por exemplo, comprou mais um KC-390 Millennium. A Embraer informou que outras 10 unidades do modelo serão negociadas para futuras aquisições por países da OTAN e nações europeias. Segundo a Embraer, o modelo pode ser usado em diversas missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, ajuda humanitária, missões de resposta a desastres, combate a incêndios e reabastecimento aéreo. O avião cargueiro é capaz de transportar até 26 toneladas a uma velocidade de 870 km por hora. Quem também anunciou novas vendas foi a Airbus. A empresa aeroespacial da Europa recebeu um pedido de 3 bilhões e meio de dólares da Arábia Saudita. A empresa comprou 10 unidades do modelo A350F e 30 jatos da família A320neo. A rival da Airbus, a Boeing, reduziu a presença no evento após o desastre com a aeronave da Air India. E a comitiva brasileira, formada por prefeitos e outros gestores municipais, embarcou hoje de volta ao Brasil. O grupo deixou o território israelense por conta do conflito entre Israel e Irã. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel está mudando a face do Oriente Médio com as operações contra o Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu defendeu os êxitos de sua campanha contra o Irã, especialmente a decapitação da cúpula militar iraniana. Eliminamos a liderança de segurança do Irã, incluindo 3 chefes, o comandante da Força Aérea, 2 chefes do Serviço de Inteligência, 2 dos quais foram mortos ontem, o Exército e a Guarda Revolucionária. Atacamos seu chefe de operações e estamos eliminando-os, um a um, e nossa mão ainda pode alcançar mais longe. Netanyahu também afirmou que está mudando a face do Oriente Médio com seu ataque ao Irã. O premier declarou ainda que os líderes israelenses estão bem coordenados com os Estados Unidos em relação aos objetivos com o Irã. O primeiro-ministro sugeriu que assassinar o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com o conflito entre os 2 inimigos históricos. Isso não vai escalar o conflito, vai acabar com o conflito, disse Netanyahu em entrevista à ABC News, ao ser questionado sobre informações que afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou um plano israelense para matar o líder supremo,
por temer que isso intensificasse o confronto entre Irã e Israel. Um porta-aviões dos Estados Unidos está navegando rumo ao Oriente Médio. Mais de 30 aviões-tanque da Força Aérea Americana também decolaram de bases nos Estados Unidos. O porta-aviões americano Nimitz, que navegava no Mar da China Meridional, está se deslocando em direção ao Oriente Médio. A informação é do site Marine Traffic, que acompanha em tempo real a posição de navios em todo o mundo. A embarcação atualmente se encontra no Estreito de Malaca, entre a ilha indonésia de Sumatra e a Malásia. A agência France Press entrou em contato com a Marinha dos Estados Unidos, mas ainda não recebeu resposta. O governo do Vietnã disse à AFP, citando uma carta da embaixada americana, que uma recepção a bordo do Nimitz, planejada para 20 de junho durante uma visita do porta-aviões à cidade vietnamita de Da Nang, foi cancelada. O texto menciona uma necessidade operacional emergente para justificar o cancelamento do evento. Israel, aliado dos Estados Unidos, lançou uma campanha aérea sem precedentes na sexta-feira contra o Irã, que responde com o disparo de mísseis. Esta é a primeira vez que os dois países inimigos se envolvem em um confronto militar tão intenso. O presidente americano Donald Trump disse no domingo que é possível que os Estados Unidos se envolvam no conflito, mas não neste momento. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU disse hoje que os ataques israelenses causaram grandes impactos na parte subterrânea da usina nuclear de Natanz. Os últimos bombardeios das forças de defesa tiveram como alvo as instalações nucleares do Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou nesta terça-feira que identificou novos elementos que demonstram impactos diretos em salas subterrâneas na instalação nuclear iraniana de Natanz. Israel, uma potência nuclear não oficial, iniciou na sexta-feira ataques com o objetivo declarado de interromper o programa nuclear do Irã. Desde então, os países têm trocado ataques. A agência da ONU tinha indicado na véspera que não tinha indícios deste ataque e considerou que apenas os prédios acima do solo da usina de enriquecimento de urânio tinham sido afetados. Mas, nesta terça-feira, a instituição revisou a avaliação com base em uma análise contínua de imagens de satélite de alta resolução. A usina de Natanz, no centro do país, é a mais conhecida das instalações nucleares do Irã, cuja existência veio à tona em 2002. O local consiste em 2 prédios, um deles subterrâneo para proteção contra este tipo de ataque e um total de quase 70 cascatas centrífugas usadas para enriquecer urânio. Potências ocidentais, entre elas os Estados Unidos, suspeitam que o Irã deseja desenvolver armas nucleares. Teherã nega as acusações. O exército israelense anunciou hoje a morte de Ali Shadmani, principal comandante militar do Irã. O ataque aconteceu durante a madrugada desta terça-feira. Israel anunciou nesta terça-feira a morte de Ali Shadmani, o principal comandante militar do Irã. Um porta-voz do exército israelense disse que o óbito ocorreu durante um ataque aéreo noturno a um centro de comando no coração de Teherã. Shadmani foi morto dias depois de assumir o cargo de chefe do Estado-Maior, substituindo Golan Ali Rashid, morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense. Shadmani ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas e era a pessoa mais próxima do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Enquanto isso, fortes explosões ecoaram em Tel Aviv e Jerusalém nesta manhã, após sirenes soarem alertando sobre o lançamento de mísseis do Irã. A República Islâmica alegou ter destruído alvos estratégicos em Israel com a ajuda de drones. E a Guarda Revolucionária disse ter atacado um centro do Serviço de Inteligência Estrangeira de Israel, o Mossad, em Tel Aviv. Os ataques ocorreram no 5º dia de um conflito aberto sem sinais de fim. Israel alega ter atacado o Irã para impedir que o país desenvolvesse armas nucleares, acusação que Teherã nega. A ofensiva deixou pelo menos 200 mortos no Irã, segundo autoridades. Enquanto em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu relatou a morte de cerca de 20 pessoas. E na Europa, um ataque russo deixou 14 mortos em Kiev. Várias pessoas morreram, incluindo um cidadão americano, em ataques aéreos russos contra Kiev nesta terça-feira.
O anúncio foi feito pelas autoridades ucranianas após um dos ataques mais mortais contra a capital desde o início da guerra. O ministro do Interior, Igor Klimenko, detalhou que os bombardeios russos atingiram 27 locais em diferentes distritos da capital, incluindo prédios residenciais, estabelecimentos de ensino e infraestrutura crítica. Quase 50 pessoas ficaram feridas em Kiev e outras 50 em Odessa, uma cidade portuária no sul da Ucrânia. A Rússia continua atacando o país apesar dos esforços dos Estados Unidos para garantir um cessar-fogo após mais de 3 anos de conflito. As negociações estão paralisadas. Moscou rejeitou a trégua incondicional imposta por Kiev e seus aliados europeus e a Ucrânia não aceitou exigências russas como ultimatos. A Coreia do Norte anunciou hoje que vai enviar trabalhadores para ajudar na reconstrução de Kursk, na Rússia. A região foi devastada após a invasão ucraniana em agosto do ano passado. Moscou anunciou nesta terça-feira que a Coreia do Norte vai enviar milhares de soldados e operários para auxiliar na reconstrução da região russa de Kursk, que foi parcialmente ocupada por forças ucranianas. As agências de notícias russas citaram o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, que afirmou que 5.000 pessoas vão ser responsáveis pelos trabalhos no local. Shoigu participou de uma reunião em Pyongyang com o líder norte-coreano Kim Jong-un na segunda visita ao país em menos de 2 semanas. Ele classificou a postura da Coreia do Norte como uma ajuda fraternal. Este anúncio ilustra a crescente reaproximação entre Moscou e o vizinho norte-coreano, que ocorre menos de 2 meses após o presidente russo ter proclamado a expulsão total das forças ucranianas de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. O exército russo reconheceu que um contingente de soldados norte-coreanos participou dos combates contra as forças ucranianas, ainda que não tenha fornecido números sobre os soldados envolvidos. A Organização das Nações Unidas anunciou que vai reduzir os programas de ajuda após os cortes de financiamento. A ONU vai reduzir drasticamente seus programas de ajuda este ano. O novo plano tem um orçamento de 29 bilhões de dólares, quase 160 bilhões de reais, bem abaixo dos 44 bilhões de dólares solicitados para 2025. Segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, até a metade do ano foram arrecadados apenas 13% do total pretendido. O valor é insuficiente para enfrentar as crises humanitárias no Sudão, na faixa de Gaza, na República Democrática do Congo, em Myanmar e na Ucrânia. O escritório informou que será necessário hiperpriorizar os planos para atender 114 milhões de pessoas ao redor do mundo, embora o objetivo inicial fosse ajudar 180 milhões de pessoas vulneráveis. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar ou reduzir a assistência financeira americana no exterior está afetando todo o setor global de ajuda humanitária. Os cortes terão consequências importantes para a ajuda de emergência, as campanhas de vacinação e a distribuição de medicamentos contra a AIDS, entre outros programas. A direção-geral da Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão, sublinhando que pode custar a vida de milhões de pessoas. Por sua vez, o Programa Mundial de Alimentos alertou em março para uma crise sem precedentes devido à redução de 40% no financiamento previsto para 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou novas operações migratórias em várias cidades, incluindo Los Angeles, Chicago e Nova York. Quando foi eleito, Trump prometeu fazer o maior programa de deportação em massa da história. O presidente americano Donald Trump reforçou seu plano para realizar o maior programa de deportação em massa da história dos Estados Unidos. O republicano ordenou a intensificação de operações migratórias em várias cidades governadas por democratas, entre elas Los Angeles, Chicago e Nova York. O magnata afirmou que essas e outras cidades semelhantes são o núcleo central do poder democrata, em referência a uma desacreditada teoria da conspiração da extrema-direita, segundo a qual imigrantes irregulares votariam nas eleições norte-americanas em números significativos. Trump colocou como prioridade a deportação de pessoas indocumentadas em um eventual segundo mandato, após ter feito campanha contra o que classificou como uma invasão de criminosos nos Estados Unidos. As recentes batidas do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas em Los Angeles desencadearam uma série de protestos, em sua maioria pacíficos, embora em alguns momentos tenham ocorrido episódios esporádicos de violência. O presidente respondeu com o envio de 4.000 integrantes da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais, contra a vontade das autoridades locais e estaduais.
A Califórnia entrou com ações legais para retomar o controle da guarda, argumentando que o republicano extrapolou suas atribuições. O processo está em análise por um tribunal federal. O Serviço de Inteligência do Reino Unido, o famoso MI16, será liderado por uma mulher pela primeira vez em mais de 115 anos de história. Blaise Mattirelli atualmente é responsável pelo setor de tecnologia e inovação e disse estar orgulhosa e honrada por ter sido convidada a liderar o serviço. O MI6 tem a missão de coletar informações no exterior para fortalecer a segurança do Reino Unido, tendo como prioridade combater o terrorismo, impedir ações de estados hostis e aumentar a cibersegurança. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, que foi baleado na cabeça durante um ato, passou por uma cirurgia, mas segue internado em situação crítica com sangramento cerebral. De acordo com o hospital, o paciente Miguel Uribe Turbay saiu de uma cirurgia, mas segue em condição extremamente crítica, caracterizada por um edema cerebral e sangramento intracerebral, de difícil controle. Um edema cerebral é uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no cérebro como consequência de uma lesão, como a do tiro recebido por Uribe. Esse acúmulo gera um aumento da pressão intracraniana, podendo ter graves consequências. Uribe foi baleado na cabeça e na coxa durante um comício em uma rua da capital colombiana. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de domingo e no boletim divulgado na manhã de domingo, o hospital disse que o estado de saúde do pré-candidato era de máxima gravidade. O governo colombiano ofereceu uma recompensa de cerca de 4 milhões de reais pelos mandantes do atentado contra Uribe. Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito de ter feito os disparos, mas os investigadores acreditam que algum grupo criminoso ou político pode estar por trás do atentado. E no próximo bloco, a polícia prende comerciante chinês suspeito de matar jovem e ônibus cai no canal da Cidade de Deus e deixa mais de 33 feridos. A Polícia Civil do Rio prendeu o chinês Zhao Qiu, principal suspeito de matar Marcela e Júlia, de 18 anos. Ele foi localizado em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A jovem desapareceu na madrugada do dia 12 e dias depois o corpo dela foi encontrado por amigas em uma casa em obras. O local é de propriedade do comerciante chinês. O suspeito era dono de um trailer de yakisoba na Pavuna e era conhecido por realizar festas com jovens. Uma testemunha contou à polícia que procurou outra pessoa que namorou o suspeito para falar sobre o desaparecimento de Marcele. Durante a conversa, ela revelou ter recebido uma mensagem de texto em que Xiao confessava o crime. Além disso, ele foi filmado após o desaparecimento de Marcele conduzindo um carrinho com uma lona muito semelhante à que envolvia o corpo da jovem. Um ônibus caiu no canal Arroio Fundo, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas ficaram feridas. Em nota, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e, segundo o sindicato, a empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente. A Prefeitura de São Paulo entregou as obras de revitalização do Centro Esportivo Ipiranga, na zona sul da capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes esteve na inauguração do espaço e destacou que essa é a 6ª entrega de requalificação do centro esportivo feita somente este ano. A verticalização é um dos grandes destaques da reforma e favoreceu a implantação de novas salas destinadas a atividades recreativas e culturais. Segundo Nunes, esse é o primeiro equipamento que foi verticalizado, já que a maioria dos clubes privados não tem essa infraestrutura. O prefeito disse também que o espaço vai receber mais de 8 mil usuários por mês. As intervenções tiveram início em fevereiro de 2024 e incluíram a revitalização geral da piscina, casa de máquinas, quadra esportiva, sala de ginástica e da administração, assim como dos banheiros e vestiários. O investimento da prefeitura foi de 12 milhões de reais. A gestão Ricardo Nunes lançou neste mês a Escola Metaverso. É um espaço com diversão e acessível por meio da tecnologia. A Prefeitura de São Paulo lançou no início de junho a Escola Metaverso, uma iniciativa que une educação pública, tecnologia e inovação digital, criada para estimular estudantes a desenvolver habilidades digitais essenciais para o futuro. O lançamento ocorreu durante a Tokenation, principal evento de tokenização e Web3 do Brasil, que ocorreu no pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera.
A Escola Metaverso SP oferece uma experiência educativa em ambiente virtual, acessível por celular, computador e por óculos de realidade virtual. A ideia é usar tecnologia para tornar a educação mais divertida e acessível. A plataforma disponibiliza conteúdos educativos, atividades lúdicas e serviços públicos em um ambiente gamificado e interativo, que dialoga com a cultura digital das novas gerações. A seguir, Museu de Verona processa homem que quebrou obra de arte. E ainda os últimos preparativos para a Marcha para Jesus. O Museu Palazzo Maffei, em Verona, apresentou uma queixa contra o turista que sentou e quebrou uma cadeira feita de cristais. Um verdadeiro pesadelo para um museu. Um turista que visitava o Palazzo Maffei em Verona, na Itália, sentou-se em uma cadeira feita de cristais Swarovski e a quebrou. Trata-se de uma obra de Nicola Bolla, adquirida pelo museu em 2022, inspirada na cadeira de palha de uma das pinturas de Vincent van Gogh. Os dois visitantes fugiram antes que a equipe pudesse prendê-los e não foram identificados. Funcionários do museu disseram que o incidente ocorreu há menos de 4 semanas e que a cadeira foi restaurada e está novamente em exposição. O autor da obra considerou que o homem fez um gesto estúpido, mas acrescentou que também viu um lado positivo e artístico na ação. O WhatsApp anunciou que vai incluir publicidade no aplicativo, mas essa novidade não deve afetar o espaço privado dos usuários. O WhatsApp anunciou que vai entregar publicidade para seus usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens de propriedade da Meta. A empresa informou que as mudanças vão afetar apenas a aba Atualizações, que abriga os recursos canais e status, usados por 1,5 bilhão de pessoas diariamente, e não os bate-papos, destacando que aqueles que usam o aplicativo apenas para mensagens pessoais não terão que ver publicidade. Os novos recursos incluem assinaturas de canais pagos, canais promovidos na seção Explorar e anúncios no Stories, a versão do WhatsApp para o Instagram Stories. Até agora, a propaganda na plataforma consistia principalmente em mensagens promovendo o WhatsApp Business para clientes registrados e alguns anúncios de status em mercados selecionados. Ao contrário de Facebook, Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp manteve a publicidade em um nível mínimo desde que a gigante de tecnologia adquiriu a plataforma em 2014. A Meta sublinhou que as mensagens pessoais, chamadas e status permanecerão criptografados de ponta a ponta e que elas não poderão ser usadas para anúncios. A empresa ainda se comprometeu a nunca vender ou compartilhar os números de telefone dos usuários com anunciantes, encaminhando apenas informações básicas, como país ou cidade, idioma do dispositivo e atividade na guia Atualizações. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. Um estudo publicado nesta semana mostrou que o ChatGPT e outras plataformas de inteligência artificial estão sendo usados como fonte de informação entre os mais jovens. E sabe qual área pode ser impactada? O jornalismo. Os chatbots com inteligência artificial, como o ChatGPT, estão ganhando espaço como fonte de informação, especialmente entre os mais jovens. A tendência foi apontada no Digital News Report 2025, publicado nesta terça-feira pelo Instituto Reuters, para o estudo do jornalismo vinculado à Universidade de Oxford. Baseado em entrevistas online com 97 mil pessoas em 48 países, incluindo Brasil, Argentina e Colômbia, o estudo revelou mudanças significativas no comportamento informacional da população global. O uso da IA como fonte de notícias ainda é considerado relativamente baixo, mas cresce de forma expressiva entre os mais jovens. O índice sobe para 12% entre pessoas com menos de 35 anos e chega a 15% entre os menores de 25. Apesar do crescimento, a maioria dos entrevistados permanece cautelosa quanto ao uso da IA no jornalismo. Há um sentimento generalizado de desconfiança, sobretudo em relação à transparência e à confiabilidade das notícias geradas por máquinas. O Digital News Report é considerado um dos principais estudos sobre tendências no consumo de notícias ao redor do mundo. E a edição de 2025 reforça que o cenário midiático continua em transformação, impulsionado por tecnologias emergentes, mudanças no comportamento do público e desafios éticos para o futuro da informação.
E olha só, uma ONG na Grande São Paulo trabalha com atendimento a felinos que estão machucados e precisam de reabilitação por conta da expansão urbana. Mais de 32 mil animais já foram atendidos. Anestesiada em cima de uma maca, com um corte profundo, a onça-parda barreiro parece inofensiva. O animal, um macho de 5 anos, estava preso em uma armadilha de cabo de aço, possivelmente fabricada contra predadores. Ele recebe tratamentos veterinários e a expectativa é que volte o quanto antes ao seu habitat nos arredores de São Paulo. O trabalho é feito pela ONG Mata Ciliar, que tem um santuário para reabilitar animais silvestres a 90 quilômetros da capital paulista, região em que há uma expansão urbana acelerada, expondo a riscos como atropelamentos, eletrocuções, incêndios, armadilhas, envenenamento e caçadores. Hoje as matas cada vez mais estão isoladas em ilhas. Então, de uma mata, ele tem que atravessar um condomínio, tem que atravessar uma malha viária para encontrar outra mata, para poder, inclusive, cruzar com outras fêmeas, levar sua carga genética. Do alto, nas margens da rodovia que leva ao santuário, no município de Jundiaí, é possível ver como os muros e edifícios dos condomínios residenciais e centros comerciais surgem sem ordem aparente, como uma erupção branca e cinza e em meio à densa vegetação atlântica. Animal territorial, uma onça-parda como barreiro não abandona sua área de domínio quando a estabelece. Um macho adulto pode abarcar várias dezenas de quilômetros quadrados. Quando o homem invade seu espaço, o que afeta sua cadeia alimentar, a onça-parda tenta ampliar seu território, adapta-se para sobreviver. Nessa busca, barreiro caiu em uma armadilha. Os felinos, como todo animal de topo de cadeia, ele é um indicador, né? É um bioindicador, é um animal que está indicando a qualidade daquele ambiente, né? Então, mesmo que seja um microambiente, né? No caso de onça-parda, às vezes está numa pequena região, ela está indicando que ali existe ainda uma possibilidade de sobrevivência por conta de que existe uma cadeia alimentar suficiente para ela. Atualmente, 25 onças pardas e 10 onças pintadas estão em recuperação no Centro Brasileiro de Conservação de Felinos Neotropicais da Mata Ciliar, em um terreno com uma área equivalente a 40 campos de futebol, onde também são reabilitados macacos, cachorros do mato, lobos-guarais, jaguatiricas e outras espécies da região. De acordo com a ONG, mais de 32 mil animais foram atendidos em quase 3 décadas de trabalho. Com 9 espécies silvestres, o Brasil tem a maior diversidade felina do mundo. Todas estão em risco de extinção no país devido à ação humana. Embora raras na Mata Atlântica, as onças pardas são comuns no tráfico ilegal de animais. A Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, estão testando um aplicativo que prevê recompensar ciclistas com créditos no bilhete único. O projeto está em fase de testes, mas vai receber voluntários a partir do segundo semestre. Em meio aos congestionamentos diários da capital paulista, a bicicleta surge como alternativa cada vez mais viável. E para incentivar o uso do modal, a iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito conta com o apoio do Instituto de Matemática e Estatística da USP, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo que tem como objetivo medir as viagens dos usuários. Organizadores do projeto explicam que a proposta é transformar quilômetros pedalados em incentivos financeiros, integrando o uso da bicicleta com o transporte público. A tecnologia também permitirá mapear com precisão o comportamento dos ciclistas na cidade, identificando os trechos mais usados e ajudando no planejamento de novas ciclovias e ciclofaixas. Alunos e desenvolvedores do aplicativo explicam que o funcionamento é simples. O ciclista inicia a viagem pelo app, pedala até o destino e finaliza o percurso para registrar o trajeto. Após isso, o usuário recebe um valor proporcional ao trajeto percorrido, que será acreditado no bilhete único. Flamengo venceu o Esperance na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo venceu o Esperance da Tunísia por 2-0 no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles da NFL. O time carioca foi o terceiro brasileiro a estrear na Copa do Mundo de Clubes, depois de Botafogo e Palmeiras. A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu o Los Angeles FC por 2-0 em Atlanta. Com um dos elencos mais caros das Américas, o time carioca dominou desde o início uma das equipes mais vitoriosas da África. O Flamengo encara agora o Chelsea na sexta-feira na Filadélfia.
Já o Fluminense entra em campo nesta terça-feira contra o Borussia Dortmund. Falta apenas um dia. É quinta-feira, feriado nacional, dia de Marcha para Jesus. O palco que vai receber dezenas de atrações da música gospel nacional já está nos acertos finais. Montado na Praça Heróis da FEB, ele trará o que há de mais atual em tecnologia de som e imagem. E olha só, a marcha sai às 10 horas da manhã da Estação da Luz em uma grande caminhada de fé e agradecimento. Serão 12 horas de um evento que tem ganhado força entre os cristãos ano a ano. E para mais informações, acesse marchaprajesus.com.br. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho tem o encerramento do jejum Pró Marcha para Jesus, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, para todas as igrejas Renascer em Cristo, aqui pela Rede Gospel, pela Rádio Gospel FM e por nossas mídias sociais. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.